Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. O meu celular deu um problema aqui. Ele não tá gravando o áudio, eu gravo o vídeo, mas não sai nada de voz. Não consigo mandar mensagem de voz no WhatsApp, então eu troquei. Eu coloquei o outro celular aqui para gravar, tá bom? A imagem não é a mesma coisa, mas sinaliza aí se vocês estão conseguindo ouvir também, porque eu não estou conseguindo usar o microfone, porque a entrada desse celular aqui é diferente, tá bom? Então, vocês me avisam aí se o som ficou bom, o tom de voz aí. Então, gratidão por mais um dia estarmos juntos estudando as Escrituras. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 3. A gente estudou do versículo 1 ao versículo 6. Então, a gente vai dar continuidade aqui no versículo 7 até o versículo 13. Então aqui após Adão e Eva terem comido e partilhado do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí a gente vai ver algumas atitudes que eles tiveram e algumas consequências já mostrando aqui da queda, tá bom? Vamos lá. O versículo 7 diz assim: E então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, no manual da igreja, aqui fala que esse versículo ele descreve, né, não apenas a vergonha de Adão e Eva físico, né, mas também um reconhecimento espiritual de que eles estavam manchados, que eles não estavam mais dignos, tá bom? Então tem a questão da vergonha aqui. Eles acabam ganhando um senso de... O próprio fruto fala, né? O conhecimento do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, a mente deles, a ideia deles, consegue entender e distinguir melhor o que é certo e o que é errado. Tá bom? Então, ao comer, partilhar do fruto, eles viram que estavam nus. Então, o que eles fizeram? A primeira ação deles, eles fizeram folhas de figueiras ali, fizeram um avental de folha de figueira para cobrir a sua nudez. Obviamente que não é eficaz isso que eles fizeram, porque quando eles ouvem a voz de Deus, ali eles se escondem. Além de já estar coberto com folhas ali, ele também se esconde. Então, vamos aqui pegar algum simbolismo do que significa esse versículo aqui. Adão e Eva estavam num estado de inocência, né, sem pecado, e agora eles tinham uma consciência melhor, uma consciência mais plena do que era certo e errado, né, após comerem do fruto aqui. A gente viu que não havia vergonha para eles antes, né? Mas a oposição, o conhecimento do bem e do mal, fez com que eles reconhecessem aqui essa vergonha. Conforme eu falei aqui, essa nudez não é apenas física, tá bom? Eles se sentem manchados por desobedecer, eles conseguem se sentir mal, tá bom? A gente vai ver que o primeiro efeito, né, de ter comido o fruto aqui é medo. Eles sentem medo do Senhor aqui. Então, aqui eles fizeram essas folhas de aventais. Agora, veja bem, se você pega uma folha de uma árvore e arranca, aquela folha passa a secar, a murchar, ela vai morrer, tá bom? Porque ela não está recebendo a folha. Então, aquilo é uma representação também de que o esforço de Adão e Eva de cobrir a própria nudez é inútil. Eles não conseguem cobrir a própria nudez. Assim como nós também não conseguimos resolver os nossos próprios pecados. Cristo teve que vir e pagar pelos nossos pecados, tá bom? Então tá cheio de simbolismo aqui para nós, né? Aqui então, após comer do fruto, os olhos deles foram abertos, eles passaram a discernir, né? E aí então a conhecer aqui a responsabilidade moral. A nudez aqui significa também a vulnerabilidade, tá bom? A vulnerabilidade espiritual e também não só a questão da ausência de roupa. Aqui então, essa vulnerabilidade, para quem passa pelo templo, fica muito mais claro também, porque
ali também nós passamos por um processo na qual nós colocamos também aventais. E isso simboliza a nossa dependência de Deus. A gente vai ver que Adão e Eva, eles são dependentes do Senhor. Que sem ele, sem Deus, não teria como eles conseguir... Por exemplo, aqui eles fizeram aventais para eles, foi inútil. O Senhor Deus é que vai fazer aventais para eles, cobrir a nudez dele. Inclusive essa palavra cobrir é justamente a tampa, do propiciatório, da Arca da Aliança. É cafar, cobrir. Também vem da palavra expiação, também vem dessa palavra de cobrir. Que o Senhor nos cobre com o seu manto, com o seu sangue, para perdoar os nossos pecados aqui. Então a nudez aqui, ela simboliza essa vulnerabilidade nossa, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos resolver o nosso problema. Então mostra a nossa dependência do Senhor. Então, vamos aqui para o próximo versículo. O próximo versículo aqui é o versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus passeando no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, e Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. Aqui então, quando eles ouviram a voz do jardim, aqui a gente já tem que entender que antes eles não só ouviam a voz de Deus, eles conversavam com Deus face a face. Então a queda aqui não é quando Deus expulsa eles do jardim. A queda já aconteceu, eles comeram do fruto. Antes eles se comunicavam com Deus face a face. Era prazeroso ouvir a voz de Deus. Era bom quando Deus estava ali com eles. Agora, quando eles ouvem a voz de Deus, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles têm medo. É isso que o inimigo estava colocando neles, para eles se afastarem de Deus aqui. Então, Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus ali diretamente, se comunicava com ele face a face. Agora, por conta da queda, eles ouviam a voz. A partir desse momento aqui, a gente vai ver que Deus ele continua buscando os seus filhos, dando revelação, enviando anjos para anunciar o evangelho, como ele vai fazer com Adão, pegar e mandar um anjo explicar para ele o que é o sacrifício que ele estava fazendo ali posteriormente. Então Deus se aproxima conosco por meio do Espírito Santo. Então ele continua buscando os seus filhos aqui. Essa que é a questão, O pecado ele não move Deus do lugar, Ele remove o homem da capacidade de estar na presença de Deus. Então é o homem que se afasta da presença de Deus. Como lá em Doutrina e Convênio fala a palavra do Senhor: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Então a comunicação aqui ela foi direta, ela foi rompida. Então somente por meio de revelação agora que eles conversariam. Vamos aqui continuar o versículo 9. O versículo 9 diz assim: E o Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde estás? Aqui é interessante, Deus perguntar. Adão havia se escondido. É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Mas aqui Deus ele pergunta, para Adão: onde estás? Por quê? Porque é uma pergunta pedagógica, é uma pergunta para ensinar Adão. Aqui não é mais a questão de ele se escondeu, eu não sei onde ele está. É uma questão para que Adão reflita, olha onde ele está. O fruto que ele comeu afastou ele de Deus. Então ele percebe que a condição dele mudou por conta disso. Então por isso que aqui o Senhor pergunta: Adão, onde estás? E aqui poderia se perguntar o mesmo para nós, onde nós estamos espiritualmente, Bom, então esse aqui é o primeiro chamado divino após a queda, Então aqui a gente vai perceber também que Deus ele não vem aqui condenar os seus filhos,
né? Ele vai primeiro, a gente vai ver um padrão ali, conversando, chamando, e depois sim vai explicar ali as consequências do ato, né, deles terem compartilhado ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa mensagem vai começar a partir do versículo 15 que a gente estuda amanhã. Vamos aqui então para o versículo 10, que diz assim: E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e escondi-me. Então, aqui Adão, então, ele pega e a gente vê o primeiro sentimento depois eles comeram e partilharam do fruto, né? Foi medo. Ele mesmo confessa, eu ouvi a sua voz e me escondi porque estava nu, né? Então, aqui a gente vê, né, Adão se escondendo. Conforme eu falei antes, a voz de Deus era agradável, agora ele se esconde da voz de Deus ali com temor. O versículo aqui, 11 agora, diz assim: E eu, Deus, disse, né? Deus disse, quem te disse que estava nu? Comeste do fruto da árvore que te ordenei que não comesse? Então, aqui é como se o Senhor tivesse falado, quem te definiu isso, né? Que você está dessa maneira, né? Às vezes o inimigo quer definir a gente no buraco. Colocar a gente, você é isso, você é aquilo, mostrar que nós não somos capazes, mas não. Deus ele vai mostrar que tem um plano, ele quer trazer de novo o progresso ali para o seu filho, para que ele possa voltar à presença de Deus, todos nós, tá bom? Então essa questão aqui é como se ele estivesse falando, quem definiu isso para você, né? Que você está nu. Não, Deus vai vestir ele aqui. E aí, então, aqui também, essa maneira é um convite para Adão falar, né, o que aconteceu. Um convite para o arrependimento. Uma confissão que ele deve fazer, a gente vê aqui no versículo 12. E então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Olha, o ponto-chave nessa versículos 2 aqui, né, que é o versículo 12 e o 13, o último que nós vamos compartilhar aqui, é a palavra eu comi. Quando Deus pergunta o que fizeste, né, Adão, as religiões aí, elas compartilham dessa maneira, que Adão ele está jogando a culpa em Eva. Olha, a mulher que você me deu, que me deu ordem de permanecer com ela, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, ela ia ser expulsa, eu tive que comer para ela não, porque o Senhor me mandou ir com ela, né? E não é assim. Se uma pessoa se jogar no buraco, nós não vamos se jogar, né? Não é isso que está sendo ensinado aqui. Aliás, o conhecimento que nós estamos vendo aqui é diferente um pouco de outras pregações. Aqui nós vemos essa escritura da seguinte maneira. Adão ele está falando o seguinte, ele está explicando o processo que foi para que ele comesse do fruto. Ele falou, olha, a mulher que tu me deste, né, me deu do fruto e eu comi. Ele está falando, eu comi. A palavra-chave aqui é eu comi. Ele está assumindo a responsabilidade que ele comeu. Eva faz a mesma coisa, né? Em algumas pregações a gente vê que as pessoas jogam a culpa, que Eva está jogando a culpa na serpente, né? Ah, não, a serpente me enganou e eu comi, né? Mas aqui não, Eva ela está explicando o processo, como ela veio a comer. E aí ela assume a responsabilidade dizendo, e eu comi, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui para nós entendermos aqui. Essa responsabilidade aqui deles, né, que eles sentiram e o peso, né, da consequência do atos deles aqui. Então vamos lá. A gente tem que observar a ordem que as coisas aconteceram aqui. Observe que primeiro Deus chama, depois Deus pergunta, depois Deus escuta a resposta de Adão e Eva, e só depois então ele vai falar das consequências, que é a partir do versículo 15, tá bom? Ele vai começar, a gente vai estudar amanhã. Acho que é o versículo 14 e o 15. O 14 e 15 em diante ele vai explicar ali as consequências de ter se comido do fruto, tá bom? Então Deus pergunta onde está.
porque o homem ele não pode se encontrar sozinho. Ele precisa de um caminho, e o caminho é Jesus. O Senhor vai mostrar para ele aqui. Uma aplicação pessoal para nós aqui dessa escritura é que hoje Deus também nos pergunta: onde você está espiritualmente? Onde nós estamos espiritualmente? E o que nos faz esconder-nos de Deus? Então aqui uma mensagem clara, que quando Adão e Eva eles comem do fruto, eles fazem aventais ali para si de folhas de figueira. O que seria essas folhas de figueira para nós? Tentando esconder nossa nudez. É arrumar desculpas para não fazer o que Deus ele pede que façamos. Arrumar desculpas para não ser batizado, para não fazer convênio com Deus, para não ir no templo. Tudo isso são desculpas, são folhas de figueiras, tá bom? Que nós nos revestimos para dar desculpas ao Senhor porque a gente não está fazendo. Isso é inútil, a gente tem que buscar realmente ao Senhor. É o Senhor que vai nos vestir com as vestes sagradas, tá bom? Como a gente vai estudar daqui para frente, ele sendo coberto com essas vestes também. Tá bom? Então a mensagem de hoje é essa, e nós compartilhamos com vocês. Me avisa aí se o áudio ficou bom do vídeo, tá bom? E por enquanto, até eu arrumar o outro, a gente vai seguindo por aqui com as mensagens. E essa mensagem nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.